E aí, guerreiros, tudo certo? Sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu nesse final de semana, o UFC 229. E vamos nos concentrar em falar sobre a luta principal. Eu gostaria de deixar bem claro que eu gosto de MMA, eu curto desde a época do Pride, e foi uma das coisas que me fez gostar de Jiu-Jitsu e optar em praticar arte suave. Eu sinceramente acho que o esporte evoluiu muito desde então, tanto como esporte propriamente dito, quanto como entretenimento para quem está assistindo, acompanhando e tal. Essa luta valeu pelo cinturão dos pesos leves do UFC, e teve um lado Khabib Nurmagomedov contra o Bambambam do UFC lá, o Conor McGregor. E eu vou dividir o discurso aqui em duas partes. Primeiro eu vou falar sobre a luta propriamente dita e depois eu vou falar do fatídico acontecido depois. Na minha opinião, a luta em si foi ótima. Khabib mostrou por que nunca foi derrotado e é esse fenômeno. Antes dessa luta eram 26 lutas e 26 vitórias, muitas delas por finalização e por nocaute. E nessa luta, brother, ele dominou o tempo inteiro, ele foi pra cima, ele dominou o centro, mostrou que é muito forte, rápido, técnico, inteligente, bate forte pra caramba. O russo é foda. Com toda certeza, um dos lutadores mais completos que eu já vi lutando, e foi merecidíssimo uma finalização esgana-galo ali, no caso esgana-frango, né, que ele aplicou no Conor. E o Conor, por sua vez, cara, ele é realmente um ótimo striker, ele luta muito bem em pé, mas no chão ele continua mostrando que é muito ruim. Levou pro chão, é um desespero. Acho realmente que ele precisa rever essa parte do jogo dele. Então, na minha opinião, vitória merecidíssima aí pro russo, que se sagrou aí campeão dos pesos leves do UFC. E agora vamos falar sobre a segunda parte, que é o que aconteceu logo após a finalização do Khabib em cima do Conor, que foi aquela briga toda, aquela confusão generalizada. É óbvio que eu não concordo com o que aconteceu. Eu com certeza acho que isso mancha, cara, tudo que já fizeram e tudo que os lutadores fazem aí em prol do esporte. Acho realmente lamentável, mas no fundo, cara, eu entendo os motivos do Khabib ter feito aquilo. Pra quem não tá muito ligado, brother, tem um termo que os americanos utilizam muito que se chama trash talk, que numa tradução literal, brother, a gente pode falar como se fosse falar lixo, falar besteira, bobagem. E a gente sabe que o McGregor é, cara, mestre em falar lixo. O trash talk é usado, cara, basicamente com dois objetivos. O primeiro é desconcentrar o adversário, onde você provoca ele, diz que vai derrotá-lo, diz que o jogo dele em pé ou no chão é ruim, que você vai finalizar ele no começo da luta, que ele tá treinando pouco, que ele é ruim, que você vai vencer ele rápido. Você fica provocando o cara com esse tipo de argumento. Dessa maneira o adversário fica com raiva de você, desconcentra e você tem mais chances de vencer. E isso o McGregor fez, por exemplo, com o José Aldo, na primeira luta entre os dois, que ele provocou tanto o José Aldo, que o José Aldo ficou, cara, cego, foi pra cima com tudo e acabou nocauteado, logo no começo da luta. O outro objetivo do trash talk, cara, é também promover a luta. Ou seja, eu te provoco, você me provoca, as coisas começam a esquentar, a mídia acontece, mais gente vendo, consequentemente mais gente querendo assistir a luta, consequentemente pagando mais pay-per-view, consequentemente dando mais grana. E cara, o UFC ela é uma organização, porém é uma empresa, brother. É uma marca, ele precisa da grana. Então, quanto mais gente assistindo, mais grana eles ganham. O que acontece nisso, brother, é que o McGregor vem passando, cara, há muito tempo dos limites no trash talk. O cara, brother, ele não se limita a provocar o lutador. E nesse caso aí do Khabib, brother, ele xingou o próprio Khabib, os treinadores, a família, a religião, o país e o pai do cara. E se eu não me engano, o pai do Khabib tá até internado, cara, tá até doente. E ele ofendeu o cara lá doente, que não tinha nada a ver com o bagulho. Isso sem falar nas vezes que ele lutou contra brasileiros, né? Contra o José Aldo, contra o Rafael dos Anjos, que ele, cara, chegou até a xingar a gente brasileiro. Se eu não me engano, ele até xingou, foi racista. Eu sei que contra o Floyd Mayweather, que ele fez aquela luta de boxe, ele, cara, ele foi racista, ele chamou o Mayweather de macaco. Ele ofendeu também a galera LGBT, brother, então assim, é um baita de um fanfarrão, um baita de um babaca. E pra quem não viu, lá no começo do ano, se eu não me engano, em abril, o Conor deu um surto, brother, de loucura e jogou um carrinho desses de carregar mala no ônibus onde tava o Khabib. Acabou machucando, se eu não me engano, um lutador do UFC, a mão do cara, que ele tava lá dentro do ônibus, ele jogou, né, acho que tem um videozinho, vou botar aí pra vocês verem. Ele jogou o carrinho lá e machucou o cara. Se eu não me engano, a Namajunas estava também se assustou lá, lutadora do UFC. Então assim, o cara tava passando dos limites.
Hey, you fucking. Oh shit. Let's get into that tactic, man. You alright, Mike? Mike, you okay? Get unreal, man. Yo, we gotta get a medic. Get a medic. Hey, this fucking what? Who are these guys? What the fuck is wrong with him? He's got a fucking traffic. That's why. Oh yeah, fucking 14. Dude, we're gonna fuck. Na minha opinião, cara, isso demorou pra acontecer. O Conor não sabe mais o que faz pra aparecer, ele é um babaca. Ele é tão babaca que ele foi na entrevista coletiva segurando uma garrafa de uísque e bebendo uísque lá na entrevista coletiva. E o Khabib, meu irmão, tem sangue na veia, velho. É humano e, cara, ninguém tem sangue de barata. E os russos, meu brother, não entendem esse jeito de promover luta, desrespeitando o adversário. O russo entende que se não houvesse adversário, não haveria luta. Então, brother, você tem que respeitar o cara. E é o que eu acho que a filosofia da arte marcial prega. Sem ele, você não é nada, mano. Esse tipo de evento com um final desses, cara, não é o evento que a gente quer assistir. E eu falo como representante das artes marciais que não é o exemplo que a gente quer passar pro restante do mundo. E você sabe de quem é a culpa? Sim, meu brother, a culpa é do evento. Pois foi o evento que deixou chegar nesse ponto. Foram deixar o bobo da corte fazer o que quiser e o que bem entender. Por isso fica aqui meu pedido, por mais lutadores como Khabib Nurmagomedov e por menos paspalhos como Conor McGregor. O UFC e o MMA são infinitamente maiores que esse babaca. E aí, me diz o que você achou dessa luta, dessa confusão toda, escreve nos comentários desse vídeo. Vamos trocar uma ideia aí pra saber. Não esquece, por favor, de soltar o like maroto nesse vídeo também, aperta o likezinho ali, isso impulsiona demais o nosso canal, você não tem ideia. Aproveita, ativa o sininho também, as notificações e assina, obviamente, o nosso canal. Fechado? Muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você.